7423-2006, você pode ligar, o telefone já está aberto, você faça suas perguntas, tire suas dúvidas, mesmo porque o programa é ao vivo e tem tudo a ver com você. É só você ligar. Nós recebemos aqui neste momento a Suzy Kelly, que é terapeuta holística, é escritora e vai estar conversando com a gente sobre os cones chineses. Como vai, Suzy? Tudo bem. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação, trazendo aqui um assunto bastante novo para o nosso público, sobre os cones chineses. O que significa os cones chineses e para que serve? Então, os cones chineses, na verdade, ele é conhecido como vários nomes, né? Então, eu fui uma pesquisadora em relação à técnica, várias comunidades trabalharam com isso, então o xamanismo, ele é conhecido como cone hindu, cone tibetano, egípcio. Eu divulgo os cones como cone chinês, lógico. Eu divulgo como cone chineses porque foi assim que eu conheci, né? Então aí eu ministro curso em vários estados, em várias cidades e acabei desenvolvendo uma peça em vidro que é também para fazer a parte da desobstrução das vias respiratórias, tudo que é nariz, garganta e ouvido. Essa desobstrução das vias respiratórias, elas serve para uma limpeza espiritual, é isto? Não, inicialmente ele vai ajudar em desobstruir, quer dizer, limpar, ajudar na desobstrução de nariz, garganta e ouvido. Lógico que ele pode estar auxiliando na parte espiritual, emocional, psíquica, né, da pessoa. Então a gente pode realinhar os chakras, tudo com uma aplicação de cone. Puxa, ele faz tudo isso. Mas assim, é muito simples, né, porque dentro do cone, tanto esse quanto esse aqui, ele vai fazer o quê? A gente acende aqui na ponta dele, vai descendo uma fumaça, faz uma pressão negativa e ajuda na desobstrução das vias respiratórias. Então, desce uma fumacinha, a gente pode até mostrar aqui, se você quiser, por como favor. É que funciona. Inclusive esse do vidro, esse é o comum, Esse né? é o tradicional. Ele pode ser feito em tecido, banhado com cera de abelha ou parafina. Ele é feito também em vários tamanhos, né? É muito utilizado pelos hindus, pelos yogis. Como adaptação na Ayurveda. Na Ayurveda, né? né? Na medicina Agora eu sei que ayurvédica. você patenteou Essa de peça vidro. em vidro. Quer dizer, eu desenvolvi e patenteei. Então, como é que ele funciona? Praticamente da mesma forma que esse, tá? Sim. Só que esse aqui sem risco, porque ele tem um óleo, né? Dá pra gente ver aqui, ó. O olhinho ele tem um óleo. Dentro do tubo, olha o que ele faz. A gente fechou aqui o ar, né? O oxigênio, vai descendo uma fumacinha interna, tá vendo? Nossa, que interessante. Então, quando ele chegar ali embaixo e eliminar aqui dentro do tubo com a fumaça, então ele vai descer um pouquinho a fumaça. Lógico que quando a gente vai mostrando, funciona. Sim. Mas assim, tem que encher o tubo com a fumaça, né? Aí ele vai fazendo essa pressão negativa e ajudando nessa Aí você coloca no nariz e no... Não, ele é aplicado no ouvido, olha lá. Tá vendo que a fumacinha desceu? Olha lá. Então ele fica assim continuamente. Soltando a fumacinha. Soltando a fumaça aí coloca e dando no essa ouvido. pressão negativa. Coloca na orelha. Coloca no ouvido. Até terminar o olhinho? Até terminar. Não é recomendado fazer uma autoaplicação. Sempre procurar fazer com um terapeuta, com uma pessoa que fez curso, claro, que saiba realmente para que funciona, como funciona. Então aqui a gente coloca essa ponteirinha descartável, tá? Olha lá, continua descendo a fumacinha. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar até a primeira obstrução, sinos, frontal, garganta, tá? Então, ele é bem diferente do moxa, né, que a gente conhece. Totalmente diferente. Totalmente. A moxa é o aquecimento dos meridianos. Sim. Né? Então, só para demonstrar aqui mais ou menos como é que funciona, lógico que não é assim, né? Que a gente tem que estar fazendo. Claro. Tá? Então, é isso aqui. E o muito legal é que nessa minha pesquisa toda, e a gente vai sentindo a fumacinha descendo e ampliando todo o canal auditivo, tá? Nossa, é mais ou menos isso aqui que funciona. Mas no nariz também não coloca? Não. Não, porque não desce a fumaça. Então, a gente fez essa pesquisa também. Botando no nariz, vai sufocar
Então não vai melhorar. Acreditava-se antigamente que os cones tiravam a cera do ouvido. Isso não é verdade. Ele não tira? Não, ele é uma ferramenta de mobilização do muco e da cera. Quem vai colocar fora Porque a cera do ouvido é necessária, né, Suzy? Sim, totalmente necessária lá, é uma proteção. Então ela não vai remover essa Agora, o muco, por exemplo, se ele tiver no canal, que o muco, para ser mais clara, é um catarro. É um catarro, né? Sim. Que fica em todos os canais. Então, se esse canal tiver com muita cera, lógico que muita cera ou muito muco, ele também vai estar prejudicando a parte respiratória. E é auditiva também, né? Auditiva também. Então tem muitos casos, por exemplo, de zumbido, de otite, labirintite, todos os ites, né? Que você pode, inclusive, curar ou é paliativo? Então, nós somos meio proibidos de falar em cura, né? Mas ele é uma ferramenta de mobilização. Eu tenho alguns casos, que eu trabalho com a técnica há 16 anos, né? Tem alguns casos de zumbido, barulho, rinite, sinusite, não ouço mais, né? Então isso tudo é tratado com a parte, com uma aplicação dos cones chineses. Agora eu gostaria que você, Suzy, deixasse um pouco mais claro para todos nós que há toda essa limpeza fisiológica, né? Sim. Agora você falou que ele ajuda na parte emocional e na parte espiritual. Explica melhor pra gente. Por que funciona na parte emocional e espiritual? Como é que eu consigo explicar isso rapidamente? Porque lógico que é uma pesquisa, é tudo uma coisa em cima da outra. Né? E para isso tem um livro, que foi o primeiro. Vamos mostrar o livro? Ali, ó. Foi o primeiro em relação à técnica, né? Não existia no Brasil inteiro. Aliás, no mundo não existe literatura sobre cones chineses, cone hindu, cone tibetano, não existe. Foi a pioneira. É a pioneira. Fazendo a busca das informações perdidas, né, durante milênios aí, né? Então, assim, as nossas freiras utilizavam muito os cones, né? Agora, como é que ele ajuda? Por exemplo, uma aplicação Por favor, de cone, ele vai mexer literalmente em todos os chakras. Então, para entender basicamente, onde que estão os nossos sentidos? Olfato, olho, boca, ouvido. Tá aqui, né? Então, a partir do momento que eu uso o ouvido para um estímulo, para uma informação externa, ele vai reequilibrar todos os pontos energéticos. Isso comprovado por mim em algumas pesquisas. Interessante. Podemos sortear o seu livro? Lógico, o pessoal de casa, é só você ligar 7423-2006, aproveite, é um livro inédito, não tem no mundo um livro feito da Suzy, cones chineses, que é uma antiga técnica de desobstrução e limpeza do ouvido, né? Ouvido, nariz e garganta, pegando emocional, psíquico, todo o realinhamento de chakras. Quer dizer, o livro em si, ele foi um apanhado de todas as comunidades, de todas as experiências, né? Pessoas, assim, passando realmente os seus relatos, as suas melhoras, para que pudesse ser feito esse livro, né? Hoje eu já estou escrevendo o segundo livro, que seria uma outra experiência com esses cones, mas assim, coloridos, menores, com uma numerologia no tamanho dele, para fazer a limpeza energética na pessoa utilizando os cones. E coloridos em branco, tem todo da cromoterapia, é isso. Podendo também utilizar, só que a gente também, a minha pesquisa, ela está em cima assim, por que funciona para eliminar uma dor sendo aplicado no ponto? Né? Então, aí é o segundo tema, é uma segunda coisa. É uma outra pauta. É uma outra pauta, Porque eu acredito assim, que como eu conheci os cones para a parte respiratória, eu tive que mostrar para o médico, olha, isso funciona, porque funciona, não é prejudicial, é uma técnica natural, enfim. Então, toda a minha base foi para a parte respiratória, né? E depois eu comecei a pesquisar, que mudava a face, muda, por exemplo, você aplica num ouvido e põe a pessoa para andar reto, ela não consegue andar reto. Ela fica tensa, né? E a face também muda. Então tem algumas pessoas na estética que falam, Suzy, por que você não faz isso para a estética, para rejuvenescer a face, né? Verdade. Falei, pois é, pode ser o terceiro tema. Né? Ainda não tô
não estou muito preparada para essa parte de estética, não. Sim, mas você já tendo patenteado, né? Essa peça em vidro. A técnica em si, ela é milenar. Ela é milenar. Ela só não tinha uma literatura sobre isso, que foi onde eu fiz o livro, buscando todo o xamanismo. Então você deve ter bastante experiência a nível de consultório. Sim, muito consultório. Não é? Porque não só tratando, é claro que como nosso programa é levado à saúde, e que nos interessa não só a saúde física, mas a saúde espiritual e a saúde mental. Então eu gosto muito de focar também essa saúde espiritual que o seu trabalho pode trazer para a gente. Sim, por exemplo, os cones esses tradicionais em parafina ou em cera de abelha, tem alguns profissionais em São Paulo que já utilizam ele para regressão. Né? Então, uma pesquisa. Também fazendo isso, e no livro tem relatos dessa profissional com algumas coisas, com algumas experiências. Então, assim, era um lado que eu sempre recusava. Imagina, espiritual, não vai melhorar nunca, imagina, né? Que loucura. Por quê? Porque o meu foco era o físico, né? Aí, quando eu fui vendo a mudança das pessoas, o retorno de algumas situações que a gente acaba tendo. Então é muito legal, porque assim, se tudo está integrado, na verdade. Tudo. Então, o corpo, a mente, o espírito está integrado. Depois eu descobri que eu sou uma pessoa muito prática, né? Então se eu entendo a coisa na prática, na lógica, aí eu consigo levar para outros caminhos, né? Para o abstrato. Exatamente. Então, assim, não que o espiritual não seja importante. Lógico que ele faz parte do todo. Eu, como uma terapeuta holística, não tenho como negar isso. Negar. Né? Agora, o foco sempre foi o físico, né? E agora, vamos dizer, de 6 anos para cá, é que eu venho estudando muito espiritual, o realinhamento. Por que acontece o realinhamento? Por que dentro do xamanismo eles utilizavam? Os chineses, por exemplo, eles usavam num pequeno grupo proibido, né? Para elevação e canalização de mensagens. Então, quando eu fiz essa pesquisa, foi muito legal, porque eu acabei entendendo que algumas coisas poderiam realmente melhorar e acabar de eu acredito que deve dar uma amplitude, né? Sim. Abre um horizonte, assim. Volta em situações deixadas, né? Então, tipo assim, você estava num trilho de vida muito legal. Então, você recebe uma aplicação de cone no ouvido e você começa a trilhar ou reencontrar pessoas de um passado que foram muito legais. Por exemplo, eu aplico em adolescentes, tá? Não sei se eu faço tecnologia ou se eu faço sociologia, por exemplo, né? Aí eu faço uma sequência de 3 cones nele. Na primeira aplicação ele já fala, eu sei qual é o caminho que eu quero seguir. Nossa, que bacana! Então, além da parte da desobstrução, da limpeza de vias respiratórias, aí eu comecei a perceber que algumas pessoas iam mudando e reencontrando o seu caminho. Então eu digo que o cone ele é transmutador e um redirecionador de vida. Acredito porque também nos aproxima da nossa própria essência, da nossa alma. E todos nós viemos com um caminho já traçado, né? E que algumas vezes a gente acaba saindo, né? Exatamente. Então se essa técnica, que é uma técnica basicamente simples, não tem nem segredo nenhum, claro que não deve ser feito sozinho, né, em casa. Mas principalmente, Beth, se for esse daqui em parafina ou em cera de abelha. Não deve fazer. Porque ele escorre uma cera interna. Então essa cera interna, e pelo alívio que as pessoas têm quando aplica no ouvido, as pessoas acreditavam que essa cera interna era do ouvido. E ela é amarelada, né? Ela é purulenta e tal. Então acreditava-se que essa cera interna era do ouvido. O que acontece? Quando a gente põe fogo nesse parafinado de cera de abelha, e qualquer profissional, qualquer pessoa que tenha acesso a cone pode fazer isso, põe fogo sem ouvido nenhum e vai ver essa cera interna que fica dentro do cone. Então, se essa cera que é quente cai dentro do ouvido, ele vai prejudicar não só o ouvido, quanto também a parte interna do ouvido, né? Então, não só a parte externa, quanto interna, auditiva. E nesse de vidro não tem esse de vidro, por enquanto, eu não estou vendendo assim em aberto. Eu estou vendendo somente para profissionais, para alunos meus, para pessoas que fizeram o meu curso, que têm a minha linhagem de trabalho, que sabem e não querem impressionar e enganar ninguém, né? A gente quer simplesmente o quê? Aplicar a técnica e não deixar que ela seja perdida de novo.
Pois é, né? Porque acredito mesmo que é uma técnica, embora seja milenar, pouquíssimas pessoas conhecem. Só a pessoa que se aprofunda no estudo mesmo, no yoga, ou na medicina ayurvédica, que pode ter acesso. Então, mas por ser uma técnica popular, por exemplo, passar de geração em geração, a minha avó fez, a minha bisavó fez, o índio fazia com folha de bananeira seca, a freira fazia com saca de açúcar, de arroz de açúcar, fazia com aquela saca, botava no ouvido da criança para secar, o índio botava para secar a água do ouvido, eles acreditavam que tirava bichinho da parte auditiva. Então aí foi passando de geração em geração e a gente sempre acreditando que tirava a cera do ouvido, né? E não tira. E as freiras utilizam por conta? As freiras, hoje a gente encontra muito em pastorais, né? Para curar a dor de ouvido das crianças. Então agora com o livro, eu tenho muita freira me procurando para comprar o livro, para entender por que ele funciona. Né? Vou mostrar de novo, cones chineses, a antiga técnica de desobstrução e limpeza. E como as pessoas podem encontrar o seu livro, Suzy? Então, tem em várias livrarias, né? Saraiva, Siciliana, enfim. Tem no meu site também, que eu mando pelo correio, né? Ele está sendo vendido a R$ 29,90, que é o preço de capa da Madras. E pode fazer o pedido direto pelo site, né? Pode, www.coneschineses.com. Agora, o livro, claro, você adquirindo o livro, e ao lê-lo, a pessoa não está apta a praticar, né? Não, então, também todo cuidado é pouco, né? Pois é, eu coloquei a confecção do cone de parafina no livro, eu coloquei para que ele serve, em quais situações ele pode ajudar a pessoa, né? Mas assim, eu não acho que pegando o livro você consegue aplicar. Apta a utilizar. Para isso eu dou curso assim, no Brasil todo, em vários estados. Nesse ano ainda tem em Porto Alegre, João Pessoa, Salvador, Florianópolis. Então eu rodo várias cidades e todas as minhas informações em relação ao cone, aos cursos, aos rituais, às vivências de limpeza energética, que aí qualquer pessoa pode fazer, né? Então eu vou estar ensinando a limpar energeticamente, não aplicado no ouvido, no campo energético, para realinhamento de vida. Muito bom. Tudo no site. Quero agradecer muito a você. Qual é o seu site? www.coneschineses.com e o www.suzykelly.com. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada. Espero que você volte aqui outras vezes, trazendo sempre essas novidades aqui para o nosso público. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, olha, a gente vai estar sorteando, viu, Suzy? Cone chinês, você pode continuar ligando, 7423-2006, opção 3. Você liga e não se esqueça que nós temos tarô ao vivo aqui com a maga Kátia e vai estar falando também sobre o ritual do amor. Vamos ao nosso break e voltaremos na sequência. Até já.